Neste videocast, você vai mergulhar em conteúdos que inspiram, desafiam e transformam sua maneira de pensar. Aproveite cada minuto e não esqueça: inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas também tenham acesso a este conteúdo. Então fique conosco e aproveite! Quem é Jesus Cristo de verdade assim? Por dentro, a gente conhece as histórias, né? Os milagres, os ensinamentos. Mas qual é a pulsação mais íntima dele? O que vem primeiro? O que é mais natural para ele quando olha para alguém que tropeçou feio, sabe? Ou para quem está simplesmente exausto da vida? Hoje, a gente vai fazer uma exploração mais profunda em algumas fontes que tentam iluminar justamente isso. O coração de Cristo. Olha, temos aqui em mãos uns trechos de um livro manso e humilde que mergulha a fundo nessa questão. E ele não se baseia em achismos, né? Usa a própria Bíblia e também o que pensavam uns teólogos bem antigos, especialmente os puritanos, lá do século XVII. Gente como Thomas Goodwin, Richard Sibbes, John Bunyan. A ideia aqui é tentar entender a essência de Cristo, sabe? Não só o que ele fez, mas quem ele é. Exato. E o foco da nossa conversa hoje não vai ser tanto a doutrina da expiação ou ficar listando milagres, por mais importantes que sejam, claro. A gente vai investigar a disposição fundamental de Cristo, como ele realmente se sente e reage em relação àqueles que se sentem perdidos, cansados, frustrados com os próprios erros, ou mesmo aqueles que vivem uma vida mais normal, assim, mais carregada de pequenas falhas e dores do dia a dia. O que essas fontes que a gente analisou sugerem é que conhecer esse coração é tão transformador quanto entender as obras dele, a redenção. E tem um momento nos evangelhos que é quase um autorretrato do coração dele, né? Lá em Mateus 11. Jesus não diz, meu coração é justo e poderoso, ou santo e perfeito. Ele diz algo que, assim, desarma a gente. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Manso e humilde, vindo do Filho de Deus, soa quase inesperado, né? Totalmente inesperado. Especialmente se a gente projeta nele as nossas ideias de poder, de realeza, né? E aqui é importante lembrar, o coração na Bíblia não é só o lugar das emoções, como a gente pensa hoje. É tipo o centro de comando, sabe? A fonte das motivações, a essência da pessoa. Tem aquele versículo em Provérbios 4 que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então Jesus está revelando o centro motivador mais profundo dele. Faz sentido. E essas duas palavras, manso e humilde? Vamos olhar para elas. Manso, no grego praus, não tem nada a ver com fraqueza ou ser passivo, sabe? Pelo contrário, indica força sob controle. É ser gentil, acessível, não se irritar fácil, não ser reativo ou defensivo. Pensa mais em braços abertos do que em um dedo acusador, entende? É uma força que se inclina para acolher. Entendi. Uma força gentil. Isso. E humilde, que é tapenos em grego, muitas vezes descreve alguém de condição social mais baixa, sem status, que não impressiona. Isso indica uma acessibilidade radical da parte dele. Ele não está num pedestal inalcançável, né? Um teólogo, B.B. Warfield, ele até comentou que essa nobre humildade era uma das coisas que mais marcava os discípulos no convívio com Jesus. Basicamente, não tem pré-requisito para chegar perto dele. Ele se coloca no nosso nível. E essa descrição, então, conecta perfeitamente com o convite que vem logo depois, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A condição para ir é justamente estar cansado e sobrecarregado. Não precisa se arrumar antes, tipo... Exato. O convite é justamente para quem tá na pior. É para quem tá na pior. E o descanso é um presente, né? Não é algo que você tem que conquistar. E o mais curioso é ele falar do jugo dele como suave e do fardo como leve. Jugo geralmente é símbolo de opressão, de peso. Pois é. Mas a palavra grega para suave ali também significa bom, gentil, bondoso. O puritano Thomas Goodwin, ele apontou essa ironia. O jugo que Cristo oferece é um jugo de gentileza. É como se ele dissesse, olha, a minha maneira de guiar a vida de vocês é marcada pela bondade, não pela dureza.
Que imagem forte essa. E essa autorrevelação não fica só nas palavras, né? As ações de Jesus nos evangelhos são a demonstração prática dessa mansidão, dessa humildade toda. Ele vive o que ele prega sobre si mesmo. Sim, parece que o coração dele transborda em ações concretas. Pensa naquele leproso que se aproxima, todo envergonhado, né? Pedindo cura se quiseres. A resposta de Jesus é imediata, quase um impulso. Quero ser purificado. Mateus 8. Isso. Ele não só pode, ele quer. Revela um desejo profundo de aliviar o sofrimento. E nesse episódio do leproso tem algo incrível. No sistema religioso da época, né, tocar num leproso tornava a pessoa impura cerimonialmente. O impuro contaminava o puro. Jesus inverte essa lógica. Ele, que é o puro, toca o impuro. E é o impuro que fica puro. Exatamente. Ele não recua diante da nossa impureza, seja ela física, moral, espiritual. Ele se aproxima, e a pureza dele é que é contagiosa, digamos assim. Ele reverte a dinâmica do pecado e da dor. Essa inversão é muito poderosa. E a gente vê essa compaixão ativa em outras situações também, né? Ele vê as multidões aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor e se comove profundamente. Mateus 9. Cura os doentes por compaixão, alimenta milhares por compaixão. Ele chora com quem chora, como na morte de Lázaro, ou olhando para Jerusalém. Não é à toa que até os inimigos dele, talvez com um certo desprezo, chamavam ele de amigo de pecadores. Lucas 7. E o que é fascinante aqui é a palavra grega usada frequentemente para descrever essa reação de Jesus. Splankinizomai. Ela vem de splankina, que significa as entranhas, as vísceras, tipo o lugar mais íntimo de uma pessoa. É uma compaixão que vem das profundezas, é visceral mesmo. Richard Sibbes, outro puritano, ele dizia que a misericórdia de Cristo não era só um pensamento, ela passava primeiro pelas entranhas dele. Não é só um ato de amor que ele decide fazer, é a expressão de quem ele é no fundo, no âmago dele. O teólogo Jürgen Moltmann até sugere que os milagres não eram tanto interrupções da ordem natural, mas sim a restauração dessa ordem, um vislumbre de como o mundo deveria ser. Entendi. Essa compaixão visceral, restauradora, era a marca dele aqui na Terra. Mas, e agora? Ele está exaltado no céu. Será que essa disposição mudou? O livro de Hebreus parece dar uma janela importante para o coração de Cristo hoje, né? Hebreus 4,15 diz algo crucial ali. Temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso, e a palavra usada aí para compadecer-se é simpateu, de onde vem a nossa palavra simpatia. Mas o significado original é mais forte, significa literalmente sofrer com. Ele não só entende intelectualmente as nossas lutas, ele assente com a gente, porque ele viveu a experiência humana completa. Sentiu sede, fome, cansaço, rejeição, solidão, angústia. A humanidade dele foi real. Não foi uma versão super-homem imune ao sofrimento, sabe? Alguns teólogos até sugerem que, por ser perfeito, talvez ele sentisse a feiura do pecado e a dor do mundo de forma ainda mais aguda. Então ele não só entende, ele sente junto. Isso já é muito. Mas Hebreus parece ir além ainda, não é? Sim, sim. Hebreus 5.2 aprofunda ainda mais. Diz que o sacerdote ideal, e Cristo é o perfeito, é alguém que pode tratar com moderação. Ou compadecer-se ternamente, como algumas traduções colocam, né? Dos ignorantes e errados. A palavra grega aqui é metriopatem, usada só nesse lugar no Novo Testamento. Ela descreve a capacidade de lidar com as falhas dos outros com calma, com medida, sem perder a paciência, sem aquelas reações explosivas. Lidar com moderação. Gosto disso. E quem são os ignorantes e errados? Somos todos nós, né? Nas nossas diversas falhas, desde as que a gente comete sem perceber, até os pecados mais deliberados. John Owen, outro gigante puritano, ele usou uma imagem muito poderosa para explicar isso.
Ele diz que Cristo lida com a gente com a mesma mansidão e paciência que um pai amoroso tem com um bebê que chora sem parar no meio da noite. Não é irritação, é ternura. E essa ternura, ou em argumenta, não é um esforço para Cristo. É a inclinação natural do coração dele. Se não fosse assim, a nossa constante bagunça o levaria a nos rejeitar. Mas a profundidade do nosso pecado encontra nele uma ternura ainda mais profunda. Nossa, essa imagem do pai com o bebê é muito forte mesmo. E me lembra de outro puritano, o John Bunyan, autor de O Peregrino. Ele era meio obcecado, por uma frase de Jesus em João 6,37. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Bunyan imaginava uns diálogos mentais onde ele listava todos os seus piores pecados e medos para Cristo. Sou um pecador terrível, já me desviei, pequei sabendo que era errado, sou inconstante. E a resposta que ele ouvia do coração de Cristo era sempre a mesma, tipo um refrão que não muda. De modo nenhum o lançarei fora. E a força dessa promessa no grego original é ainda maior, sabe? Usa uma dupla negação. Eu não, de jeito nenhum, jamais lançarei fora. É a garantia mais absoluta possível. Bunyan entendia que essa promessa existe justamente porque a nossa tendência natural, por causa da culpa, do medo, é achar que vamos ser rejeitados. A gente projeta em Cristo a nossa própria impaciência ou a condenação que a gente acha que merece. Essa frase é o antídoto direto para esse medo. É verdade, a gente faz isso mesmo. E isso não é só sobre a doutrina da segurança da salvação, embora esteja ligado, claro. Fala sobre a perseverança do coração de Cristo em relação a nós. A nossa segurança não está na força com que a gente se agarra a Ele. As fontes comparam isso à força de uma criança de 2 anos tentando se segurar numa onda, né? Está na força com que Ele nos segura. Como diz o Salmo 63, a minha alma se apega a ti, a tua destra me sustenta. O coração dele, para com quem é seu, não é um contrato de aluguel que pode ser cancelado. É um compromisso permanente, de propriedade. Falamos bastante sobre o coração de Cristo, o Filho. Mas às vezes fica aquela pulga atrás da orelha. Será que o pai é diferente? Aquele estereótipo do pai bravo e do filho bonzinho? As fontes que a gente está analisando tocam nesse ponto também? Por exemplo, 2 Coríntios 1,3 chama Deus Pai de Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação. Essa é uma preocupação comum, né? Mas a teologia cristã clássica entende que pai e filho têm um só coração. Sim, a justiça do pai precisava ser satisfeita pela morte de Cristo, mas isso não significa que o pai estava relutante em amar ou perdoar. Pelo contrário. O plano todo da salvação nasceu de um acordo eterno de amor entre o pai e o filho, o que os teólogos chamam de pacto da redenção. Basicamente, foi uma missão de resgate planejada em conjunto, motivada pelo amor compartilhado deles pela humanidade. Como o próprio Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. A mansidão e humildade de Cristo são reflexo perfeito do coração do Pai. Então o coração deles é um só nesse sentido. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade e fidelidade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele menciona a justiça e o juízo depois, claro, mas a ênfase principal, a primeira descrição que Deus faz de si mesmo é sobre sua misericórdia e compaixão. A misericórdia se estende por milhares de gerações, o castigo por 3 ou 4. Tem uma clara assimetria aí. A glória de Deus é a sua misericórdia abundante. Essa assimetria é algo que a gente esquece fácil, né? Nossa mente tende a querer equilibrar as coisas. 50% amor, 50% ira. Mas o texto não diz isso. Exatamente, e isso se conecta com outra ideia poderosa lá de Lamentações 3,33, que diz que, embora Deus permita a aflição, ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Teólogos como Goodwin e Jonathan Edwards chamavam o juízo de Deus de sua obra estranha. É algo que ele faz porque a santidade exige, mas não é o que define o coração dele. Já a misericórdia seria a obra natural dele, aquilo que flui espontaneamente, algo que ele faz de todo o coração e de toda a alma, como diz Jeremias 32 ao prometer restaurar seu povo. É como se a ira precisasse ser provocada, sabe? Mas a misericórdia transbordasse sem esforço. Uau!
Pensar no juízo como a obra estranha de Deus. Isso muda a perspectiva. É como se ele preferisse 1000 vezes mais abraçar do que repreender. E Efésios 2,4 parece encapsular isso de forma brilhante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Interessante que a única coisa na Bíblia em que Deus é descrito como rico é justamente a misericórdia. Sim, e essa riqueza se destaca ainda mais quando a gente lê o contexto, os versículos anteriores, Efésios 2:1-3. Paulo descreve a nossa condição sem Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo os impulsos da nossa natureza, sendo por natureza filhos da ira. A gente estava espiritualmente morto, não apenas doente. A misericórdia de Deus não foi um remédio para doentes, foi ressurreição para mortos. E essa riqueza em misericórdia não é algo que Deus tem no bolso, assim, é quem Ele é, na essência. Por isso nunca acaba, é um tesouro inesgotável. Ressurreição para mortos. Isso. E Romanos 5, versículos 8-10 usa uma lógica que eu acho irrefutável para reforçar isso. Diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores fracos, inimigos de Deus. O argumento de Paulo é: se Deus fez o mais difícil morrer por inimigos para reconciliá-los consigo, quanto mais agora que somos considerados seus amigos, seus filhos, Ele nos salvará e cuidará de nós. A parte mais custosa, digamos, a reconciliação, já foi feita por iniciativa dele. Manter essa relação agora é, por assim dizer, a parte fácil para o coração amoroso dele. É uma lógica poderosa mesmo. E para coroar tudo isso, tem aquela frase em João 13:1, dita pouco antes da crucificação. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse fim não é só o fim da vida dele, né? Não mesmo. É amar apesar da traição de Judas que estava para acontecer, da negação de Pedro, do abandono de todos os outros e da agonia da cruz. Ele foi até o limite extremo do sofrimento humano, impulsionado por um amor que não conhecia limites. Um amor que vai até as últimas consequências. Ok, vamos tentar juntar as peças dessa nossa análise. O que emerge dessas fontes todas é um retrato de Cristo radicalmente diferente do que talvez a gente imagine, né? Um coração cuja configuração padrão é a mansidão, a humildade, uma inclinação natural, visceral mesmo, para a compaixão e para a misericórdia. Um coração que não se afasta da nossa bagunça, do nosso pecado e sofrimento, mas que se move em direção a eles. É um amor que não desiste, que persiste até o fim. Exatamente. E como a gente viu, esse coração de Cristo é o reflexo perfeito do coração do Pai. Desde aquela autorrevelação de Deus a Moisés lá em Êxodo, passando pelos profetas, até as cartas de Paulo como Efésios, as Escrituras pintam um quadro consistente de um Deus que é, acima de tudo, rico em misericórdia. Um Deus para quem a compaixão é a ação natural e o juízo, embora real e necessário, é a obra estranha. Isso desafia muito as nossas projeções, né? A nossa tendência humana para desconfiança, nosso espírito de legalidade, como diria Isaías. A eternidade, aliás, segundo Efésios 2:7, vai ser uma demonstração contínua e crescente da suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo, uma exibição eterna desse coração. Então, refletindo sobre tudo isso, as fontes parecem nos levar a uma conclusão quase desconcertante, eu diria. Nossos maiores fracassos, nossas dores mais profundas, nossas áreas mais vergonhosas, elas não são barreiras para o amor de Cristo. Pelo contrário, parecem ser exatamente o que atrai o coração compassivo dele. Talvez a pergunta não seja como ele pode me amar apesar de tudo isso, mas sim como ele poderia não me amar sendo quem ele é. Fica aqui uma provocação para a gente pensar. E se a nossa maior necessidade for justamente o maior atrativo para o coração dele? O convite que ecoa dessas fontes, lá de Mateus 11, continua simples, direto e sempre aberto. Vinde a mim. Continuamente, levar nossa bagunça, nosso cansaço, nossas perguntas, nossa fé vacilante, levar tudo isso para esse coração incrivelmente acolhedor. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se este conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se para não perder os próximos episódios.
Até o próximo videocast!